Buenas hermanos, que é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo. Estamos aí no curso Yoga Malandro, adentrando a finaleira a última parte do nosso curso, Kaivalya Brasileira. A literatura espiritual do Yoga é rica em retratar certa alienação espiritual, tal da vidya, seja pelo véu de Maya, né, ilusão, ou da ignorância da plenitude, que se já é a vidya. Entretanto, será a ignorância de hoje, 2020, a mesma que a dos yogis indianos em 1200 depois de Cristo ou no século II antes de Cristo? Será que a ignorância humana é a mesma? Ela é perene? Será que todos os yogis no Brasil, mesmo na Índia hoje, desejam suas alteridades espirituais, pois acreditam que suas almas são perfeitas em si mesmas? Como alguns ascetas yogis hinduístas percebiam na Índia antiga e medieval? Kaivalya pode ser compreendida, a libertação, hoje, como uma libertação espiritual do ciclo de morte e vida, parar de reencarnar? Predestinado por castas ou porções sociais e cor de pele? Será o próprio conceito cosmológico de samsara, tal da realidade onde a gente quer sair fora daqui, o mesmo de alguns ou da maioria dos yogis indianos, de outrora ou de hoje? Todas são perguntas legítimas, mas é evidente que a disposição de viver de um yogi o motiva transformações de vida. Há um desejo de uma existência melhor em qualquer yogi de qualquer época e qualquer geografia. Tanto praticante de yoga moderno no Brasil, da Índia de hoje, em Londres ou de um adepto Hatha Yoga medieval. Todos eles desejam ou desejaram vivenciar o samadhi liminaridade no intento de elevar seu conhecimento a alteridades espirituais e arrefecerem os sintomas de suas angústias mais existenciais. Mas será que alterando o significado dos kleshas, modificamos também o desejo real de libertação espiritual? Alguns rituais de yoga e seus espaços liminares, samadhi, produzem relaxamento e desejos de vida espiritualizada sem estresse yógico. Nós já falamos sobre isso, os novos mitos, enfim. Essas representam também uma tentativa de seus adeptos em solucionar as suas mais profundas angústias pessoais. Isso é o mais importante. Não é tão importante se é relaxamento espiritual, se é klesha e estresse, mas entenda, essas transformações que são fatos sociais revelam, estão por trás, é a matriz do que eu estou querendo dizer aqui, a tentativa de adeptos yógicos ou da ordenadora de realidade yógica em solucionar as suas mais profundas angústias pessoais. É por isso que as pessoas praticam yoga. Se não fosse por isso, yoga já haveria se tornado, há muito tempo, apenas mais um tipo de disciplina nas aulas de educação física ou artes marciais, sei lá. Ou estaria recôndito nas mais profundas florestas indianas, quase desapercebidos da maioria de nós. Os yogis posturais modernos, em contato com sociedades modernas, seculares e privatizadas religiosamente, falo porque eu tenho licenciatura plena, tiveram parte de sua doutrina e práticas rituais corporais antigas de origem indiana, agenciadas, conectadas por novos conceitos que agora advindos da fisiologia científica da biomedicina, que transformaram alguns de seus principais obstáculos espirituais, os kleshas, a ignorância, o apego, a aversão, medo da morte, o orgulho, conceitos moralistas. A libertação religiosa, Kaivalya, em estresse yógico. Então, ao invés de eu seguir conceitos morais de um yogi indiano de 2000 anos atrás, em repercussões corporais hoje. Eu não tenho que seguir um código moral de ninguém. É só perceber em mim, entre os yogis brasileiros, se está manifesto ou não o estresse em mim. Porque aumenta os vritis, aumentando os vritis, aumenta a minha alienação. E eu quero buscar a alteridade não, e sair da alienação. No entanto, investigar um yoga como um novo movimento religioso no Brasil é mirar numa parcela da sociedade insatisfeita onde vive e como vive. Não são todos os brasileiros só adeptos do yoga. O yoga atinge sociedades, geografias, espaços e situações econômicas, políticas e religiosas diferentes.
ele não abrange todo mundo. Não é um yoga para todos. O yoga não tem do Vale do Jequitinhonha, não tem nenhuma expressão yógica grande em Brasilândia. Encontrei uma referência em Grajaú, tem uma em Duque de Caxias, no Morro Carioca. Por que o yoga não se populariza na periferia do Brasil e só se populariza invariavelmente em brasileiros brancos de classe média alta ou classe média? Talvez uma insatisfação, velada ou não, com alguns serviços médicos prestados, o padrão de consumo e a política exercida pelo Estado podem ser alguns exemplos de por que alguém vira adepto do yoga ou não. Mas com certeza, uma insatisfação com a sua própria vida, isso sem dúvida ocorre. Porque é só em uma população branca de classe média? É uma pergunta que eu não quis, na verdade eu nem pretendia responder aqui. Mas é uma pergunta que fica aberta desse curso. Quase todos os brasileiros podem se enquadrar nesse perfil, é óbvio, né? Insatisfatório, né? Mas o micro-universo yoga brasileiro, ele é um núcleo social singular, como eu disse, que edifica os seus desejos em modelos espirituais que é só o seu. E esse é o ponto. Toda uma sociedade é acometida pelas mesmas angústias? Não necessariamente. A gente pode viver numa mesma cidade e ainda assim pensar o mundo e suas mazelas de formas bem diferentes. Se pensar nas megalópolis, fica mais simples ainda. Alguém da zona sul carioca, alguém da zona norte carioca, tem mazelas bem diferentes, angústias existenciais bem diferentes e condições de vidas bem diferentes. Portanto, os yogas têm que ser os mesmos? Cada núcleo religioso no Brasil possui uma estratégia espiritual única para sanar os mesmos singulares problemas. Os yogas no Brasil, ou os yogis brasileiros, desenvolveram os seus próprios ordenadores de realidade em vista em sanar os problemas do seu núcleo gregário, do seu núcleo social. De Rose, quando pensou o yoga dele, pensou no núcleo social onde ele vive. Hermógenes, quando pensou yoga terapia, pensou no núcleo social onde ele vive, ou como ele enxergava o Brasil, ou sei lá o quê. Prembaba mesmo, Osho mesmo, Shivananda mesmo. Assim, yogis australianos de herança cultural britânica e yogis australianos de herança cultural aborígene perceberão o mundo de forma igualitária só porque leram o Yoga Sutra e praticaram o Hatha Yoga da linhagem Kaivalya-dhamma, o Yoga Flow? Certamente que não. A máquina yoga, ou as técnicas do yoga, vão produzir formas de pensamentos diferentes em cada ser humano que é afetado por isso. O que atormentava socialmente o indiano medieval da casta dos comerciantes não tece relação nenhuma ao que angustia um brasileiro moderno ou um sudra indiano hoje. Mesmo que um estado de yoga ou samadhi tenha esse mesmo nome, promovido por uma prática ritual yógica idêntica de asanas e mantras, e mesmo que tenha sobrevivido à época de Patanjali, um yogi brasileiro deseja outro tipo de conhecimento, viveka, que um indiano antigo medieval ou um yogi escandinavo. Pelo simples motivo e óbvio que a dor ou o mal-estar que o aflige hoje se mostra de outra estirpe. Mas qual o derradeiro mal-estar que atormenta os yogis brasileiros entrevistados? Porque esse é o nosso mote. No Brasil, inspirado em antigas tentativas sociológicas de categorizar a alma brasileira, mesmo lotada de preconceito, mas a gente vai se aventurar nela porque ela vai surtir algo interessante. Imperam duas forças contrárias que convivem em harmonia. Uma que percebe o brasileiro como cordial, ou uma outra como intolerante. É antiquíssima, não, mas é antiga e até defasada, né? Há grandes críticos em relação a isso, mas eu não vou defender uma ou outra, muito pelo contrário, eu vou usar ela como marco teórico para a gente desenvolver a nossa ideia. A perspectiva intolerante enfatizava um problema no espírito do brasileiro, na ausência do Estado.
em suas resoluções particulares cotidianas. Essa carência, algo lhe falta para ser feliz, porque o Estado não a preenche, não está lá, o Estado não chega. De um governo que possa confiar, autorizaria alguns brasileiros, nessa teoria sociológica, a burlarem algumas normas e ordens sociais vigentes. É o exemplo da figura negativa da malandragem brasileira, que na falta de quem resolva, autoriza ele mesmo a resolver os problemas sem acatar nenhum tipo de disposição social, moral e ética coletiva. Vou lá e faço a porra do gato mesmo para assistir internet. Aqui a percepção pessoal e coletiva de alguns brasileiros da necessidade de resolver suas angústias do jeito que der, um jeitinho brasileiro, é construída coletivamente. Por isso mesmo, acreditam alguns estudiosos que determinados brasileiros não percebem, alguns determinados brasileiros que não percebem problemas morais maiores e lograr certas regras deveriam ser supridas pela classe política dominante que se ausenta em seus deveres. A perspectiva cordial, ao contrário do intolerante, na alma brasileira é sublinhada ambivalentemente pelo excesso de Estado. Muito louco isso. Um governo que determina certos deveres muito mais do que direitos dificultaria uma certa individualização necessária a tal alteridade para certos brasileiros realizarem suas funções que lhe cabem. Essa hipótese sustenta a ideia de que alguns brasileiros necessitariam de uma liderança que os guiassem e os fizessem compreender melhor seus destinos e suas funções de vida. O tal do jeito cordial do brasileiro, entretanto, também desvenda, mais do que identificá-lo como bonzinho comportado, sua relação com os afetos que os atravessam, ou seja, cordial vem da derivação de coração. Em outras palavras, é possível pensar o brasileiro cordial, assim como o intolerante, que resolve as coisas pela sua própria vontade e dá a tal da malandragem. O cordial agenciaria uma certa dissimulação entre os brasileiros no seu comportamento, com receio de, revelando a sua intenção original, serem desaprovados pelo outro e o Estado cair em cima dele e o cobrar e o punir. Bem curtindo o rolê. Como exemplos, podemos citar frases do tipo negro com alma branca, ou os excessos de diminutivos, né? Como ele é bonitinho, dissimulando o quanto achou feio tal aparência. Brasileiros cordiais, então, poderiam dissimular o que pensam e agir de um jeito também malandro, expondo comportamentos encobertos por um manto de afetuosidade. Dito de outra forma, um governo indiferente aos problemas dos indivíduos produzia brasileiros, então, intolerantes, alienados de si mesmo também. Já um governo com maior atuação política, inchado, um governo que pune e vigia, produziria então população sem destino, né? Também alienados e cínicos, o tal do brasileiro cordial. Esse jogo de forças contrárias e ambivalentes é o que definiria um hipotético problema de identidade do brasileiro e uma causa do seu mal-estar e sofrimento. Uma possível solução encontrada, e essa teoria vem sendo desencavada pelo psicanalista Dunker, aqui lá de trás, que a gente conversou sobre o mal-estar. A solução encontrada pelo psicanalista seria a união dos contrários entre os brasileiros, do cordial e intolerante, né? Ou seja, almas brasileiras poderiam estar convivendo com uma sensação de estar em um estado de exílio permanente. E aqui o ponto importante desse braço sociológico aqui. Segundo o psicanalista Christian Dunker, almas brasileiras poderiam estar convivendo agora com a sensação de estar num estado de exílio permanente. Entre o cordial e o intolerante? Como devo agir no país? Ou com os meus? Então, volto a reiterar. Como essas teorias do brasileiro, né, ao mesmo tempo intolerante e cordial, sejam passíveis de crítica, aí tem o exemplo, o Gessé de Souza, por exemplo, a elite brasileira vai fazer uma outra construção, lindíssima, inclusive, mas não é essa a intenção, como eu falei. Dunker tenta interpretar a ideia de um exílio permanente, e aqui esse ponto quero pegar, apresentando a conclusão que é bastante interessante para a nossa análise aqui dos yogis brasileiros. Essa percepção de não lugar, de exílio permanente, concebe na alma brasileira participar de uma reforma teológica talvez sofrida pelos yogis no Brasil. O yoga pode ter servido, então, para tentar encontrar esse tal do exílio, esse não lugar, encontrar esse lugar de uma certa forma. Não é coincidência, logo,
que os yogis brasileiros que nós entrevistamos aqui não tenham encontrado ou tenham tido uma extrema dificuldade em identificar claramente o que os estorvam em direção à Kaivalya, a tal libertação do yoga, o caminho final que o yoga propõe. Nenhum yogi brasileiro, tentando deixar mais claro, investigado, conseguiu definir com clareza uma ou várias causas do sofrimento entre os seus yogas ou seus alunos, praticantes yogis, sei lá. A partir da narrativa tradicional indiana fundada nos kleshas, era tão simples a resposta. Qual o obstáculo que estorva em direção a Kaivalya? São os kleshas, a ignorância e seus filhos, apego, aversão, medo da morte e orgulho. Nenhum dos yogis brasileiros citou isso. Na ausência dos kleshas, no discurso dos yogis brasileiros, todavia, isso não reflete uma falta de conhecimento filosófico mais profundo das escrituras dos yogis que eu entrevistei. Não, muito pelo contrário, são pessoas altamente versadas no yoga. O que talvez eles aventem ali um problema espiritual inexistente entre os yogis brasileiros. Ou já resolvido, ou impossível de resolver entre eles. Digo isso pois talvez uma solução religiosa brasileira, essa união dos contrários que nos aflige como alma brasileira, não necessite dos kleshas como código moral imposto de fora para organizar minha vida de brasileiro espiritualmente. É desse ponto que eu estou querendo dizer. Talvez os kleshas não façam o menor sentido entre os brasileiros. Um yogi brasileiro analisado sob essa perspectiva da união dos contrários, o exílio permanente, a teoria sociológica e psicanalítica, talvez almeje encontrar a sua libertação espiritual do persistente sofrimento de estar em exílio permanente a partir de seus singulares processos rituais corporais de purificação do klesha e estresse. Então, em vez de eu viver sobre a égide de um código moral que tenta me organizar de fora, eu pratico as minhas práticas corporais como um local, sacou o rolê? Onde eu me encontro, então, não mais em exílio, mas eu encontro, assim, o meu lugar ali. É muito comum os yogis dizerem, depois de um retiro de yoga, pô, como é que eu vou fazer lá fora agora? O yoga parece fornecer essa geografia espiritual, onde os yogis brasileiros, então, não se sentem mais em exílio permanente. Na maioria das vezes, os kleshas sequer foram evocados nas minhas entrevistas com os yogis brasileiros, né? Pois uma percepção de não lugar do estado de exílio permanente brasileiro poderia inferir em uma busca infinita por um lugar no corpo que garanta certa estabilidade afastada do estresse yógico. Enquanto o yoga indiano, sobre o dossel hinduísta e o yoga sendo um darshana, eu tenho o meu lugar. Está muito bem estabelecido. Também não é coincidência que brasileiros, quando viajam para a Índia e se sentem então convertidos numa linhagem de yoga, numa escola de yoga de um mestre tal, X ou Y, encontrem o seu lugar, né? Ou qualquer outro nome que você queira dar com algo similar. Achei aqui meu espaço. E quando voltam para cá, querem replicar aquele mesma geografia que eles sentiram, geografia espiritual, lá, aqui. Vão se tornando cada vez mais conservadores. E tudo bem. Por outro lado, há yogis que não encontram o seu lugar lá. Talvez eles só encontrem o seu local aqui, no corpo. E aí as práticas corporais ganham uma conotação linda e gigantesca como filosofia de vida. A asana ganha uma outra conotação nessa perspectiva. E estes se tornam, então, muito mais nomádicos, muito mais híbridos e plurais, porque esse lugar onde ele sai do exílio permanente, para a gente brincar na mesma nomenclatura, está no corpo dele, e não em nenhuma escritura, nenhuma tradição. Tá pegando rolê, não? Há uma ordem cósmica diferente. E é claro, estou resumindo em apenas duas perspectivas para ficar fácil para mim. Mas eu poderia aumentar isso. Então essa ambiguidade, essa paradoxalidade do brasileiro moderno
secular e privatizado religiosamente, é muito mais complicado viver numa sociedade secular e privatizada. Há muito mais ordenadores de realidade para você escolher ou refutar. É distinta do puro e simples sincretismo da soma de duas características que criam uma terceira narrativa totalmente diferente. Não há uma síntese absoluta, mas algo mutante, nômade entre a tese e a antítese dos yogis ou yogas malandros no Brasil. Talvez os yogis brasileiros não estejam visando, uma parte deles, óbvio, né? Cessar o ciclo de renascimentos em Sansara, como os yogis indianos de outrora ou os tradicionalistas tentam vender e corroborar como matriz hinduísta desejável. Enquanto yogis indianos percebiam o renascimento da alma nesta realidade como algo negativo, Sansara, e haja visto o espiritismo kardecista, que é um Ctrl-C, Ctrl-V do hinduísmo com o cristianismo, é a fusão do cristianismo com o hinduísmo, se forma o espiritismo kardecista. Pensam em Sansara como oportunidade de resgate das dívidas espirituais. Essa é uma perspectiva de pensar. Kaivalya, na perspectiva cosmológica hinduísta, pode ser traduzido como garantia da libertação em vida do sofrimento humano. Portanto, no fim transmigratório da alma para esse local hospital, como diz os espíritas brasileiros, né? Um lugar de purgatório. Alguns brasileiros, como a gente disse, podem estar percebendo a transmigração da alma como chance e não castigo, ou simplesmente resgate de vidas passadas. Dessa forma, pode-se compreender yogis brasileiros buscando a mesma união dos seus contrários, como vimos nas subseções acima, lá do Christian Duque, para a resolução dos problemas que enfrentam de ordem existencial. Essa contradição cordial e intolerante na alma do brasileiro pode ser também resolvida na malandragem dos yogis brasileiros. Essa é uma segunda perspectiva, de não acreditar em reencarnação. Esses yogis brasileiros malandros projetam suas buscas de integração com Deus, Ishvara, verdade, cosmos, sei lá, em espaços mutantes, nomádicos, de entre lugar em que vivem, não em geografias transcendentes da esperança. Enquanto os primeiros, mais tradicionalistas, mais conservadores, focam na criação de seus yogas, os demais esperam Kaivalya como os cristãos num céu de bem-aventurança. Então, enquanto os yogis tradicionalistas e conservadores esperam Kaivalya como uma espécie de céu cristão, os yogis malandros, que mais bricolam, né? Que mais se locomovem, a esperança de mudança de vida é a criação de novos yogas. Pensemos mais uma vez nesses dois yogas, né? Desses dois yogis. Os mentores brasileiros mais importantes da primeira geração yoga do país, o mestre De Rose e o Hermógenes. Posicionei o De Rose como conservador sedentário, pois é um indivíduo que se dispõe a resgatar uma tradição yógica de origem pré-védica e desfere críticas ferozes à aproximação do yoga com qualquer outra designação doutrinária, espiritual, religiosa, e, portanto, não pode ser considerado muito aberto a revoluções doutrinárias, né? A tradição de De Rose, por exemplo, se diz pertencer, ela é bem obscura, o Swasti Yoga, né? Nebulosa, ninguém sabe da onde vem, né? Ela foi transmitida por ele por um espírito indiano desencarnado chamado Bhavajananda. Esse ser de luz indiano auxilia De Rose na decodificação de seu método. E mesmo com toda a sua paradoxalidade, como por exemplo não conseguir demonstrar o seu Swasti Yoga fora dos seus próprios livros, ou por outras testemunhas que não sejam ele mesmo, é um conservador pelo embate que trava pela originalidade que acredita representar. Digo isso porque é muito fácil criticar a minha posição. De Rose não é conservador, você acha? Um cara que não... Claro, ele não tem linhagem, tradição, sim, mas entenda, ele é um brasileiro, ele não é indiano. Ele vai buscar a legitimação da tradição dele num espírito desencarnado,
totalmente comum para nós brasileiros, não tem nenhuma novidade. Ninguém questiona que foi um espírito, né? Hermógenes, não menos contraditório que De Rose, é um yoga que classifiquei como híbrido nomádico, porque ele não segue nenhuma tradição de yoga específica, seja imaginada por ele, seja realmente que exista. Na verdade, ele nunca edificou nenhuma metodologia oficial do seu yoga próprio, como fez De Rose. O nomadismo iógico de Hermógenes é abalizado por um respeito de reverência ímpar aos princípios de seu guru tardio, Sai Baba, mas também por ser o primeiro a bricolar o catolicismo, o espiritismo kardecista com doutrinas iógicas. Enquanto De Rose vigia e pune para que nenhuma aproximação terapêutica e religiosa ocorra nos seus yogas, há livros apócrifos, né? Livros no qual os alunos de De Rose não podem ler, ou pelo menos não podiam. Hermógenes escreve livros e mais livros sobre as mais diversas temáticas, religiosamente falando até. Os kleshas transitam em jogo de polaridades permanente entre eles, pois o mal não consegue ser identificado com clareza. Klesha. Não obstante, alguns yogis brasileiros, influenciados pelo novelismo ou globalização, não percebem o mundo como cosmicamente ordenados, ou pelo menos não nessa primeira geração que viveu entre 1900 e 1980, né? Representada por De Rose e Hermógenes como duas figuras representativas aí, formadoras de novos yogis, né? Ou do que se é yoga no Brasil. Pelo menos nesses 80, pelo menos em 30 anos no Brasil, entre 1950 e 1980, sem sombra de dúvida, são eles dois que ditam o que é e o que não é yoga. Ao contrário de uma sociedade como a indiana antiga, estratificada em castas e zero de mobilidade social, no Brasil moderno há mais opções de quem se possa desejar-se socialmente. E, obviamente, qual papel assumir, ou ao menos não se possui uma proposta religiosa dominante no Brasil em que se proíba a ascensão social, né? Mesmo religiosa, não. Dessa forma, a moral contida nos kleshas para os yogis brasileiros não faz sentido, ao menos para a grande maioria, como caminho espiritual garantidor do fim do mal-estar que os afligem. Essa é uma história, uma narrativa espiritual que talvez não faça sentido para os brasileiros. Os yogis brasileiros parecem centrar as suas novas explicações míticas para o sofrimento humano, ainda em desenvolvimento, em aspectos sociais, neurocientíficos, biomédicos, e não de forma transcendente ou exclusivamente nas escrituras sagradas da religião hinduísta. Mesmo a percepção de um ser incólume que não sofre, purusha, né? Crença herdada de alguns sacerdotes hinduístas indianos, entre os yogis brasileiros entrevistados, isso foi recorrente. Essa mesma premissa parece assumir um eu que não muda, mas que pode assumir papéis sociais que obscurecem, por assim dizer. Espero ter me feito entender. Por mais que esse purusha, esse ser imaculado, né, perfeito em si mesmo, encontre eco em alguns discursos dos yogis entrevistados no Brasil, esse eu que não muda parece assumir papéis sociais que podem obscurecer, por assim dizer, a sua verdadeira realidade, enfim. Em outras palavras, alguns yogis brasileiros sincretizam o ser perfeito com mudanças sociais nascendo numa cosmologia que visa a transformação de si mesmo. Vou dar alguns exemplos. Vivemos em papéis sociais falsos, pai, cientista, professor. Antes de nascer já éramos alguma coisa, depois de morrer continuaremos ser. O que somos então? É uma indagação de um dos yogis que eu entrevistei. São as identificações dos papéis que ocupamos que originam o sofrimento humano. São as identificações dos papéis que ocupamos que originam o sofrimento humano. Isso nunca seria dito por um yoga indiano, porque o papel que eu assumo é da minha casta. Eu nem discuto isso. O Vedas que determina isso, o meu nascimento determina isso. Um yogi brasileiro é absolutamente cabível esse tipo de construção. Então, por mais que eles entendam que há um ser em mim que não muda, quando eu pergunto sobre o caos do sofrimento humano, está relacionado aos papéis que nós ocupamos, que é a origem do sofrimento humano. Olha que interessante. Isso nunca caberia para um yoga indiano. Ou um outro yoga. O personagem constrói a realidade física da pessoa. Há um eu por trás que você já é. A realidade física da pessoa constrói um personagem. Papéis sociais que ocupamos. Em um outro yoga, esse bem tradicionalista, o estresse existe, mas não tem razão de se deixar
manifestá-lo físico e mentalmente, pois o estresse é fruto da ignorância de não se perceber dentro de uma ordem cósmica. Esse sim é um discurso de um yogi bem tradicionalista. Caberia para um yogi indiano até, e não à toa esse yogi em questão é um yogi que vive muito em translação, em passagem, né, em viagens para a Índia. A ignorância de não se perceber dentro de uma ordem cósmica. Olha só, existe uma ordem cósmica que você precisa só entender qual local você deve ocupar e aí as engrenagens fazem você ser feliz. É o pensamento aristotélico, na verdade, né? Vem depois. Um outro yoga. Os obstáculos do yoga são as nossas próprias máscaras. E um outro. Os obstáculos sou eu mesmo que construo. Ishvara é a consciência que permeia tudo. A fala de mais um yogi. Ishvara é Deus, né? O yoga ajuda na conexão com Deus, está dentro de nós. Há um plano maior de Ishvara. Também um outro tradicionalista. Você consegue agora identificar na fala quem tenda mais para o conservadorismo e quem é um pouco mais híbrido e plural. Há um plano maior de Ishvara dentro de mim. A fala parecida com aquele outro. E mais uma aqui. A meditação nos ajuda a contar menos histórias sobre nós mesmos. Você percebe que essa relação de máscara, história, personagem se repete, tanto em tradicionalistas quanto mais plurais. Em todas as narrativas acima, então, além da disparidade entre yogis brasileiros híbridos e nômades, tradicionalistas e sedentários, está implícito uma insatisfação e preocupação pela anomia, ou seja, o que eu faço aqui nessa sociedade social, ou em certa ordem cósmica que não muda. Estes yogis brasileiros parecem viver em sociedades que possibilitam mobilidades igualitárias, das mais intensas, e onde uma religião dominante, seja o cristianismo aqui ou o hinduísmo lá, perdeu a sua força de coesão social. Leia-se, de dar sentido existencial a todas as vidas que transitavam sob o dossel sagrado. Entre os yogis brasileiros, especificamente, uma sensação de não estar ou exílio permanente parece se revelar e pode ser considerada por muitos de seus mentores, a causa da imprecisão dessa identificação do problema espiritual que os afligem. Dessa forma, esses yogis brasileiros, quando questionados sobre quais os principais obstáculos à ascensão espiritual rumo a Kaivalya, descrevem a alienação em que vivem e discursos como papéis que assumimos socialmente, personagem e próprias máscaras, problemas que erigimos e histórias que criamos sobre nós mesmos, são esses, olha só, o mal, o klesha, que me impede de ascender espiritualmente no yoga, e não são o apego, aversão, medo da morte, orgulho, ou outros conceitos moralistas que viriam a ordenar cosmicamente a nossa vida. Há, portanto, um nítido descontentamento com a situação política, econômica e religiosa do espaço social que vivem. Em suma, o desejo de libertação, Kaivalya, de um yogi brasileiro parece residir muito mais em um plano transcendente, muito mais do que num plano transcendente de Deus, ordem cósmica, em práticas imanentes que os relaxem espiritualmente. Com isso quero dizer o seguinte, que mesmo só por hoje, agora, no momento presente, e não na esperança de um outro estado ou plano que não seja deste mundo, o mal klesha estresse, esse conjunto, não se manifeste em corpos e agite em suas consciências, conduzindo a assumir máscaras e papéis que não suportam mais os enredar em dor e sofrimento. Ou seja, por mais anomia social que eu viva, as práticas de yoga me permitem então visitar um espaço que eu não mais me entenda fora do meu lugar. O yoga me organiza por sensações, percepções corporais, muito mais do que morais, né? Conceitos morais que vão organizar a minha vida. No Brasil, Kaivalya parece manifestar-se dentro de uma lógica dinâmica ou híbrida nomádica e não perene sedentária, como nos yogis indianos clássicos, aqueles que viviam em castas sociais organizados, sustentados por uma religião. Mesmo os tradicionalistas no Brasil não percebem, então, essa vida organizada socialmente. Pode até se chamar uma ordem cósmica, mas socialmente não. Há um possível entrar e sair de estados de yoga e não um local ou geografia transcendente, libertadora, definitiva do jogo cósmico dos kleshas. Entende o que eu quero dizer?
A prática de yoga propriamente dita não tem a esperança de eu chegar num lugar geográfico, Kaivalya, o céu cristão, moksha, onde eternamente, depois que eu chegar lá, acaba o sofrimento humano. Kaivalya não é a libertação definitiva do sofrimento humano. Kaivalya parece manifestar entre os yogis brasileiros em um estado momentâneo de liberdade, onde eu vou alcançar uma certa alteridade sobre mim mesmo, e aos poucos eu vou construindo então a minha autonomia em viver e organizar a minha vida. Parece haver um sentimento de impermanência, um entrelugar, um exílio permanente. Por isso que proponho Kaivalya brasileira, ou seja, um vislumbre da compreensão intuitiva do estado real, dessa homeostasia divina, esse estado permanente onde o estresse klesha não se manifesta em mim, ao invés de um Kaivalya definitivo, sabe? Os yogis no Brasil não compreendem, pelo menos os entrevistados, na minha perspectiva, que Kaivalya seja um estado definitivo, onde não mais sofram. Essa homeostase divina, o Kaivalya brasileira, não estaria para os yogis brasileiros como o fim do sofrimento, mas o discernimento da causa espiritual do sofrer. Entre os yogis brasileiros que conheci e adeptos, estabelecer-se na verdade, Deus, Ishvara, a realidade, possibilitado por Kaivalya, ou liberação em vida do sofrimento ou angústia, talvez esteja fundando-se muito mais em tomar consciência de que se sofre do que uma esperança de realidade última libertadora. Vou repetir isso. Talvez Kaivalya entre os brasileiros esteja muito mais se consolidando em tomar consciência de que se sofre do que uma esperança de uma realidade última libertadora de forma definitiva. O Kaivalya, ou homeostase divina, entre alguns yogis brasileiros, habitaria mais na impermanência, nesse jogo de cintura ou malandragem, típico da cultura e da alma brasileira, que se sente num entre-lugar, já resgatando lá atrás, como o próprio jeito brasileiro de ser, habitando entre seus opostos, um entre-lugar, o exílio permanente, do que no alcance de algum estado permanente de não sofrimento, como lemos entre alguns comentadores e intérpretes de yogas indianos de outrora, muitas vezes mais imaginários do que reais. Talvez por isso, os yogas no Brasil, ou os yogas importados, seja da Índia ou de qualquer outro lugar, não faz sentido para as classes menos favorecidas economicamente, porque ainda, vem comigo que a gente fecha o rolê, o yoga no Brasil não foi apropriado por essa classe menos favorecida ou de vulnerabilidade, mas foi apropriado nesses 50 anos no Brasil de yoga, 70, se a gente for pensar ali nos anos 60 com mais força, pelos brasileiros brancos da classe média. As primeiras inserções do yoga em comunidades foram feitas por jovens yogicos brasileiros de classe média que vão fazer seva lá, seja em presídio, em comunidades carentes. É hoje, em 2020, se pensar que o yoga no Brasil chegou em 1950, 1950 para 2020, são 70 anos. Até que pela primeira vez as classes periféricas do Brasil, marginais, subversivas, se apropriem do yoga. Porque não adianta você levar um yoga para lá, com o seu modo de ver a sociedade e o mundo. Não faz sentido para eles. São eles que precisam se apropriar e recriar da sua própria forma o yoga. Espero que tenham contribuído com algo. A gente vem para a nossa próxima aula para fechar na conclusão. Muito obrigado pela paciência de vocês. Vamos para a conclusão.